Coragem, você vai vencer. Se todas as dificuldades se abaterem sobre você, se a luta que travares for longa e grandiosa, coragem. Se a incompreensão te rodear o caminho, se a estrada for tortuosa e cheia de espinhos, coragem. Se as ofensas te ferirem o coração, se a ingratidão dos outros te trazer tristeza na alma, coragem. Se as portas na sua vida estiverem fechadas, se bateres e ninguém quiser te dar a mão, coragem. Se a família não compreender os teus propósitos, e se os que você ama te virarem as costas, coragem. Se os amigos seguirem outros caminhos diferentes dos teus, e se a solidão vier te visitar, coragem. Se a vida te parece muito amarga, e se viver está se tornando um peso insuportável, coragem. Jesus, o Filho de Deus, venceu o mundo quando nos amou e perdoou. Coragem, você vai vencer. E me sustenta, e me ampara, pela escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. Um riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, meu Deus de amor, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de meu Deus. Grande amor, sublime amor, o amor de Deus. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor.
Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão,
dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15:17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Emmanuel. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nesse instante sagrado entrar em sintonia com o mais alto e com a proteção do nosso anjo de guarda, e envolvidos no amor de Jesus e na sua paz, possamos receber as suas lições em nossos corações e colocá-las em prática à medida da nossa força, à medida do nosso conhecimento, mas contando acima de tudo com a misericórdia de Deus. E com a oração que Ele nos ensinou, damos por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz
da justiça e do amor para sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos aqui o Livro dos Espíritos. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui no assunto da noite, na questão dos anjos e demônios, na qual está inserido no capítulo 1º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então a gente vai estudar aqui hoje a questão de número 130. Então Kardec questionou aos espíritos a seguinte pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? A resposta dos espíritos superiores, aliás, brilhantíssima como sempre: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes já haviam espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim de todos os tempos. Bom, vejamos bem aqui, o que na resposta dos espíritos sobre essa questão. Então, erroneamente, a gente acreditava nessa crença que já existia, já tinha, desde aquela época, espíritos já existiam espíritos aqui já perfeitos. Como um exemplo, assim, a gente pode usar, assim, nesse momento, a gente chegar em um certo local e a gente deparar ali que existe pessoas já com uma certa madurez espiritual, pessoas inteligentes e tal, pessoas do bem, e a gente às vezes pergunta: essa pessoa já nasceu assim, para dizer assim, dessa forma, já foi assim, já é assim desde há muito tempo? Então é uma comparação um pouco grosseira que a gente faz, com relação à resposta dos espíritos aqui. Então a gente já pensou dessa forma, já cultuou essa crença também. Já pertencíamos a esse povo que pensava dessa forma, que existiam já seres de toda perfeição, que já nasceram daquela forma ali. Então a gente fica a pensar: mas isso não seria justo? Deus não seria bom, misericordioso, como criar espíritos ainda tão atrasados e outros já tão perfeitos? Então a gente, através da resposta que os espíritos deu, a gente vê, a gente percebe e entende que não é dessa forma. Então essa crença falta um pouco ainda do conhecimento, dessa luz que a doutrina espírita nos dá, que clareia a nossa mente. Então a gente sabe que para chegar no patamar que hoje estamos hoje, nós tivemos que caminhar muitos passos. Então essa evolução ela não dá salto. A gente a cada dia vai aprendendo um pouco mais nessa escala evolutiva. Então Deus, essa bondade,
Ele nos dá essa oportunidade sempre. E para melhorar um pouco o nosso entendimento na noite de hoje, para nossa reflexão, para o aprofundamento do estudo, nós vamos recorrer aqui ao Espírito Miramês, que tem assim uma questão, uma abordagem interessante, uma interpretação que ele faz dessa mesma pergunta de número 130. Então ele nos explica assim, mais profundamente sobre isso. Então vale a pena a gente conferir e com certeza a gente vai compreender um pouco mais sobre essa questão. Então essa interpretação ele faz através do livro Filosofia Espírita, no volume 3º. Então, está no capítulo 28 sobre o texto, sobre o título Descida e Subida. Então ele fala: com as nossas limitadas palavras sobre o Criador, podemos dizer que Deus é uma personalidade individual, mas pelo seu poder se encontra no centro de todas as coisas, no comando de tudo que existe, feito por Ele mesmo. Deste centro de luz, inconcebido e inexplicável, desprende-se energia em todas as direções. E se esse é o termo, podemos dizer que desce a essa vida em um transformismo sem paralelos, orientada por leis que o tempo executa. Isso por milhões de séculos, para depois subir em direção ao Criador, novamente enriquecida pela individualidade, despertando todos os valores que a bondade divina estatue no centro de todas as vidas. Descidas e subidas são, pois, a marcha de todos nós para a glória de nós mesmos. É nesse sentido que surgiram as palavras anjo e demônio. Em princípio, demônio é o mesmo anjo, porque tudo feito por Deus é perfeito. O demônio é o que podemos relacionar com a descida, e anjo com a subida, para os esplendores da vida. Caminho esse pela qual todos passaremos. Conhece-se e fala-se mais na terra sobre os demônios, porque eles estão mais visíveis no ambiente dela, pela sua materialidade, e os anjos como espíritos mais sutis, que se encontram em dimensão bem diferente do homem, passam despercebidos e pouco sente as suas presenças. O reino dos demônios é ignorância, e o céu dos anjos a sabedoria e o amor. Entretanto, todos são filhos do mesmo Deus, trilham pelos mesmos caminhos da eternidade. É nesse sentido que Jesus, referindo-se aos 10 mandamentos, sintetizou-os em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é supremo Criador e o próximo é toda a criação, e os 2 mandamentos se fundam em um só. Aí questionamos: como amar a Deus desprezando o que Ele fez? Descida e subida são trajetórias indispensáveis para a alma, para a própria vida, e não devemos perguntar ao Senhor o porquê disso. Se Ele é toda sabedoria, certamente que sabe o que faz. Se o amor é o seu atributo maior, o que Ele faz não pode estar sujeito
a censura ou a desconfiança da nossa parte. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Onde acha vocês? E por causa dos limites da terra, da tua compreensão. Nesse momento, ora, pede ao Senhor para abrir o teu entendimento, dilatando as tuas sensibilidades, que logo acharás as equações do que te fez sofrer. Quanto à quantidade de demônios que existe, não te preocupes com isso. Eles são teus irmãos, como os são, igualmente nossos. E no amanhã serão anjos como os que existem nos céus. Porém, deverão passar pelos mesmos caminhos dos que já evoluíram, como sendo o seio da conquista dentro das bênçãos do Criador. Para tanto, o tempo é fator principal das qualidades despertadas. Ninguém fica para toda a eternidade no mal. Isso é cegueira daqueles que não têm capacidade de ver. Veja aí, meus irmãos, o que a gente estava estudando, né? Estava a princípio, no início aqui da pergunta. Então, essa questão da nossa evolução, se realmente a gente tem o interesse de subir, de estar um pouco mais acima, de crescer, de ser um anjo amanhã, isso depende de nós no aceleramento do nosso caminho. Então depende de nós. E ninguém faz nada, ninguém cresce só. Então estamos aqui acompanhados e temos que dar as mãos aos outros. Ninguém evolui só aqui na Terra, todos dependem um do outro. Então é nesse sentido aqui, para a nossa reflexão e para encerrar a nossa fala de hoje aqui, queremos terminar aqui declamando um poema que fala justamente sobre isso, né? Da importância de estarmos juntos, porque cada um depende do outro aqui, cada um necessita do próximo. Então, o poema fala sobre isso, sobre o amor, né, do amigo, do irmão. Então, ele fala assim, usando a própria natureza. Os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem dos seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não exalam o seu perfume para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando estamos felizes ou quando você é feliz. Porém, ela pode ser melhor ainda quando os outros são felizes por nossa causa. Meus irmãos, muito obrigado a todos pela paciência e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos do grupo Fraterno Irmão Aniceto. Boa noite, meu querido irmão Sérgio. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje junto a vocês, para que nós possamos juntos estudar a doutrina espírita, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra basilar que tem como sua principal função proporcionar a cada um de nós, logicamente, conhecimento do cristianismo sobre a luz da doutrina espírita, para que nós possamos, então, poder estabelecer no nosso interior as renovações, as mudanças
tão necessárias para que nós possamos nos transformar e, dessa forma, então, nós possamos ajudar na transformação da sociedade em que nós vivemos. Hoje nos foi solicitado que pudéssemos estudar juntos do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item em que ele tem como título, certo? Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Reconhece-se o verdadeiro cristão por aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E também vem alertar para cada um de nós: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando eu tive a oportunidade de receber do querido Sérgio o tema dessa noite, eu me lembrei de um pequeno livro que eu tive acesso logo no início da minha imersão dentro da doutrina espírita, um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, Contos e Apólogos, que traziam diversas histórias muito educativas. Eu fui muito agraciado em poder ter recebido esse livro. Hoje, quando eu vou consultá-lo, ele está lá bem, certo, tipo os livros antigos que ficam, certo, bem escurecidos. Eu gostaria de iniciar a nossa reunião da noite de hoje, se me dão licença, para que eu possa ler para todos, porque é uma leitura, é uma história que merece para que ela seja mais analítica possível, para que nós possamos dar a ilustração tão importante dentro do tema dessa noite, e nós não vamos estar falando de outros religiosos, de outros seguidores de outras religiões, mas notadamente de nós espíritas. E eu, então, vou ler essa história de Humberto de Campos, que tem como título, né, dentro do livro dos Contos e Apólogos, A Ficha, a qual peço a vocês que prestem atenção, acompanhem, para que nós possamos, depois, retirar dela ensinamentos que hão de nos ajudar a poder, certo, facear a esse tema tão importante da noite de hoje. João Mateus, distrito pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que atingiu meio século, 50 anos de idade, no corpo físico, depois de ter orado ou participado de uma reunião bastante fraterna com os amigos, foi deitar-se. Ele sonhou, então, que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, ele intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso. Quando, então, um funcionário daquela passagem celeste, ou seja, João Mateus estaria dentro daquela figuração que nós temos na porta do céu, e quando ali ele está, um funcionário ali postado se aproximou e, então, a lembrar-lhe solícito, disse: João, disse então o porteiro celeste para João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, acho que convém uma visita de olhos ou uma vista d'olhos em sua ficha. Essa é aquela figuração em que todos nós temos uma ficha que vão sendo anotadas todas as nossas vidas, todas as nossas atitudes. E o viajante João recebeu o primoroso documento, em cuja face ele leu já espantado. Ali estava todo o seu currículo. João Mateus, renascimento na Terra em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros,
juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, que privilégio, né? Excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, e continua. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 anos, em regime de escravidão da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos, aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Continua o relato, a ficha, as anotações na ficha de João Mateus. Após, então, a entrada no Espiritismo, compareceu a 2.195 sessões de Espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Abro um parênteses, por isso que eu me lembro sempre dessa história. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Começa assim e continua assim o relato. Polemista cauteloso. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros. Muda agora as características. Nunca percebe se ofende ao próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre nós homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico sob o constante amparo de Jesus através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor que ultrapassa os 6 milhões de reais e guarda em conta de lucro particular de reserva a importância de 1.300.000 reais. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados, de doentes, deu durante toda a vida 9.000 reais. Para cooperar no apostolado do Cristo, ofereceu 1.200 reais em obras de assistência social. Quando então o porteiro celeste quer continuar, e vai então escrito lá, débito. Quando então João Mateus ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou, antes de se fazer o relato dos seus débitos. João estava dormindo, agora acordou. E era manhãzinha.
À noite, bem-humorado, reuniu-se aos companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transtornado, dizia. O sonho o modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia agora durante a trabalho, mais vivo no movimento espírita. Pretendia, então, renovar-se por dentro, reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E, após contar o sonho para os seus companheiros, sorridente, despediu-se dos irmãos de Ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte, quando então esperava assentar as bases, os projetos, o plano da obra que se propunha levar efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, ou seja, um infarto fulminante, João Mateus estava morto. Essa é uma história que me tocou muito desde quando eu a li pela primeira vez. Porque eu nunca a esqueci durante a minha jornada dentro do Espiritismo, de fazer sempre uma reflexão sobre o nosso próprio comportamento, o meu próprio comportamento, diante de tudo aquilo em que nós recebíamos dessa doutrina maravilhosa, para fazer e nos perguntar intimamente se nós estamos somente na superficialidade da religião que estávamos agora professando. E é justamente esse grande alerta que todos nós devemos ter com cada um para fazer essa autoavaliação. São muitas as surpresas ocorridas daqueles que desencarnam e quando chegam, como está aqui figurado, no mundo espiritual, se surpreendem, pois às vezes achamos de que estamos aptos a adentrar o paraíso. E quando, na realidade, todos nós sabemos de que não há nenhuma possibilidade mágica de alcançarmos alturas vibracionais sem que nós tenhamos a verdadeira bagagem constituída e construída não por crenças, não somente pelo conhecimento, mas pela prática, pelas obras que todos nós devemos estabelecer com tudo aquilo que recebemos do cristianismo e da doutrina espírita. Então, é de uma felicidade muito grande, quando então, em uma frase muito fácil, nem todos que dizem Senhor, Senhor, como eu, como muitos, entrarão no reino dos céus, ou seja, alcançarão a qualidade da consciência, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E todos nós temos consciência e ciência do que vem a ser essa vontade do Pai, que veio trazido pelo nosso querido irmão e mestre Jesus, em que aqui estabeleceu a árvore do cristianismo, para que cada um de nós pudesse, então,
divulgá-la, multiplicá-la, mas principalmente ao receber os frutos do cristianismo, que eles possam fazer a nossa transformação e que nós possamos, nessa nossa transformação, confessá-las em obras. Existe uma passagem evangélica que também entendo ser muito interessante, porque é importante que nós possamos ter a nossa atenção chamada para que nós não sejamos surpreendidos. Veja, João Mateus era muito novo, com 50 anos. Quando ele é despertado para a sua própria realidade, viu de que ele tinha a religião muito mais como verniz, mas tinha todo o conhecimento necessário, trazido principalmente pela obra do Espiritismo, para que ele tinha essa consciência, pelo menos estudou, o sentido verdadeiro da fé. Nós mesmos já recebemos de Tiago, fé sem obras é morta. Emmanuel, em um certo momento, ele nos demonstra, de uma forma figurada, o que vem a ser o sentido da fé. E ele diz que a fé pode ser, muitas vezes, visualizada como uma figura geométrica, como a figura do triângulo, em que num vértice está, primeiro, o conhecimento. Conhecer é necessário, mas não é suficiente. Para depois ligarmos no outro vértice desse triângulo com a razão. Fé cega é extremamente danosa e perigosa. Por isso, então, Kardec estabeleceu fé racional. A fé que pode facear constantemente a razão. Fé, conhecimento, razão. Mas falta completar este triângulo, o que vem a ser as obras. Fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. É por isso, então, que nós vamos encontrar essa passagem evangélica, quando, então, nós vamos escutar em uma das passagens evangélicas que diz: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se no trono de sua glória, reunido diante dele todas as nações, ou seja, nós, ele irá separar um dos outros. Como pastor, separa os bodes das ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do meu reino, que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Todas essas colocações são efetivamente a demonstração de que nós temos verdadeiramente erigido em nós o verdadeiro sentido da caridade, que é a grande obra que todos nós temos que inicialmente estabelecer dentro de nós, para que nós possamos então colocá-la para fora. Quando se fala em obras, nós imediatamente vamos nos ver ligados a alguns outros termos, como reforma, como renovação, como a construção. E uma das coisas que sempre são nos solicitadas é o quê? A grande obra da reforma íntima, da reforma interior, da renovação. O que vem ser reforma é destruir
E nisso, então, nós temos que fazer essa grande obra de destruição das paredes das imperfeições morais para construir dentro de nós os pilares das virtudes. Sim, porque somente assim nós estaremos demonstrando de que o conhecimento se tornou uma obra interior para cada um de nós. As obras, às vezes agora fora do campo íntimo interior, ela começa a fazer na construção exterior, talvez a construção de um lar, não é de uma casa. A casa é construída por tijolos. O lar é construído por sentimentos. Vejam, na própria figura trazida na história de João Mateus, ele, como um espírita, como um palestrante, não se esforçou, não levou tudo isso para os seus próprios 4 filhos. Então, a obra de renovação, a obra de construção, ela tem que ser feita, muitas vezes, àqueles que estão ao nosso lado. É isso que o mundo solicita de cada um de nós. Quando nós falamos da renovação, na reforma, na transformação, é justamente com a obra individual de cada um de nós. São Paulo, ou Paulo, também nos traz uma grande lição a respeito da caridade, porque a caridade é justamente a grande obra. E é importante que nós possamos ter, apesar de termos falado sobre esse tema anteriormente, mas a grande obra a ser demonstrada pelos cristãos é a caridade. O que vem a ser a caridade? Então não adianta achar que aqui também, nem todos que fazem a caridade da maneira que às vezes os fariseus faziam, que era simplesmente para aparecer, para ter a condição exterior, não. Isso não é caridade. A caridade é algo que sai de dentro. A caridade é algo que vem lá do nosso íntimo. E por isso, então, o sentido maior da caridade, aí está perguntado a próprio Kardec, qual é o verdadeiro sentido dessa obra caridade? Benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios, perdão das ofensas. Paulo, a respeito, muitas vezes, dessa distorção que temos dos aspectos da religião, em que às vezes achamos que o fato de sermos simplesmente espíritas, católicos, evangélicos, ainda que sejamos pastores, ainda que sejamos palestrantes, ainda que sejamos padres, mas não é o aspecto exterior, nem mesmo quando nós possamos deter de coisas extraordinárias à visão, aos olhos de exterior. E assim, então, por isso, Paulo foi muito feliz quando ele disse, olha, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver a caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, ninguém escuta. Ainda que eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. E ainda que se eu distribuísse todos os meus bens, como aquele jovem que perguntou a Jesus, mestre, eu tenho seguido todos os mandamentos, o que é que então eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Vá, vende, dê tudo para os pobres, e vem, não. Ele ainda não tinha identificado em si a obra do desprendimento. Ele estava preso nas paredes da prisão à matéria. E Paulo então disse,
ainda que se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Portanto, meus queridos irmãos, a grande obra de edificação que todos nós temos que buscar construir em nós é a obra do amor, que tem na caridade a maior das suas expressões, mas a da verdadeira caridade. É aquela caridade do bom samaritano. Dentro desse escopo dessa lição de hoje, nós vamos voltar lá na parábola do bom samaritano, quando Jesus, então, é perguntado por um doutor da lei, aquele que achava de que ele iria para o mundo espiritual, pois ele estava dentro de uma condição mais acima de todos, pois ele era um doutor da lei, um conhecedor de toda a lei. E ele assim mesmo pergunta para tentar, às vezes, provocar a Jesus, mas não é, isso tudo vem da didática que foi feita para nos ensinar. Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus diz a ele o que todos nós também temos consciência. Vê o que é que está escrito na lei. O que é que está escrito na lei? Amarás a teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua compaixão, e ao próximo como a ti mesmo. Faz isso, e será salvo. Faz isso e alcançará o reino dos céus. Da mesma forma nós, então não nos iludamos. E esse que aí está, para tentar ainda mais burilar a Jesus e fala, tá bem, então quem é o meu próximo? E aí dentro dessa edificação, dessa transformação, dessa grande obra de transformação que devemos fazer, é todos nós reconhecermos justamente quem é o nosso próximo. O nosso próximo não é como muitas vezes pensava aquele doutor da lei, aquele fariseu, que eram só os judeus. O nosso próximo são todos são nossos irmãos. Então não adianta com que nós possamos ter todo o conhecimento, irmos às reuniões espíritas, e fazermos palestra, tomarmos passe e tudo, se lá fora nós agirmos como este da parábola do bom samaritano, em que o homem cai, assaltado, agredido, roubado, retiram-lhe tudo, deixam-lhe nu, e naquele momento em que passam os conhecedores da lei, da religião, ainda que conhecessem o próprio cristianismo, veem aquele homem sofrido, tanto um quanto o outro, dois personagens vão embora. E justamente aquele que talvez não tivesse nenhum conhecimento, vê o que ele sente? O sentimento de compaixão, o sentimento de fraternidade, pois ele tinha dentro dele construído essas virtudes, os pilares da virtude. Então, para que nós possamos encerrar, existe uma diferença grande entre religião e consciência religiosa. Religião é um modo de crer. Consciência é um modo de ser. Que nós possamos edificar a grande obra do amor em nós. E ela, tal qual as construções físicas, são muitas vezes erguidas tijolo a tijolo, pois nós estamos nesse processo evolutivo de cada dia buscarmos crescer paulatinamente, construir essa parede, para que assim nós possamos nos tornar verdadeiramente verdadeiros cristãos. Cristãos esses que são os mais beneficiados, pois lembremos de Jesus, quando ele fala sobre edificação. Aquele que escuta as minhas palavras e não as praticam, é tal qual aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Vem chuvas, vem ventinhos, ela não suporta. Agora, aquele que escuta as minhas palavras e as praticam, é tal qual aquele que
edifica a sua casa, constrói a sua casa, faz a sua obra sobre a rocha firme. Vem chuvas, vem tempestades, ele suporta. Grande beneficiário somos nós. E, logicamente, com a edificação das virtudes em nós, nós estaremos, então, ajudando a construir um mundo virtuoso, fraterno, harmônico, aí sim, verdadeiramente cristão. Que Deus nos abençoe, que possamos se acreditarmos naquilo que aqui estamos tentando transmitir. Procuremos nos esforçar em edificar a grande obra do amor em cada um de nós. Muita paz para todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática
as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.